E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Promessa do Pai não se restringe ao grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você sabe, eu estou feliz por estar aqui com mais essa oportunidade de juntos fazermos as nossas reflexões, nossas considerações a respeito de mais uma lição do segundo trimestre de estudos das lições bíblicas dominicais. Desta feita, lição de número 10, a promessa do Espírito. Antes de continuar, eu quero gentilmente pedir a você que está passando por aqui, está me vendo agora, mas não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, porque fazendo isso, gesto simples, você me ajuda muito a continuar tendo condições de por aqui conversar sobre as nossas muito especiais, muito preciosas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu estou certo que você vai atender o meu singelo pedido. Dito isso, vamos à nossa introdução, porque nela nós vamos ter a oportunidade de, em primeiro lugar, fazer uma consideração a respeito de dois aspectos centrais da obra do Espírito que serão abordados nesta lição, a lição de número 10. Primeiro aspecto da obra do Espírito que será abordado nessa lição é o aspecto regenerador. É claro, isso será visto quando nós fizermos as nossas reflexões sobre a ação do Espírito no Evangelho de João. No Evangelho de João destaca-se, entre outras coisas, a obra regeneradora. Mas a nossa lição também contempla a consideração da ação do Espírito em âmbito dos escritos de Lucas, ou seja, especificamente em Atos dos Apóstolos, e nesse contexto nós seremos apresentados a um outro aspecto da ação do Espírito, que é o capacitador, ou seja, nós veremos também nessa lição, ao lado da ação capacitadora apresentada por João, ao lado da ação regeneradora, melhor dizendo, apresentada por João, a ação capacitadora apresentada por Lucas. Em segundo lugar, nós fazemos a consideração de maneira introdutória da ligação das abordagens entre João e Lucas, perspectiva pneumatológica, a perspectiva do Espírito que João apresenta no Evangelho, e a perspectiva pneumatológica, a perspectiva do Espírito que é apresentada em Atos dos Apóstolos, logicamente, por Lucas, não são divergentes, mas são complementares. Em João, o Espírito transforma o interior, regenera, convence, conduz. Em Atos, o Espírito capacita para a ação, dá poder, dirige, inspira. Ambos os aspectos são complementares e essenciais à vida cristã. Ou seja, em João nós somos apresentados ao início da vida cristã pela ação regeneradora do Espírito. Em progresso, a vida cristã é marcada pelo enchimento, revestimento de poder para o serviço. A vida cristã, em essência, compreende estes fatos que são apresentados de maneira muito clara, inclusive pelas lentes do Evangelho de João e pela perspectiva do livro de Atos dos Apóstolos por mãos de Lucas. O Espírito Santo tem um papel na vida cristã. Primeiro, um papel duplo na vida cristã. Primeiro, ele opera a regeneração no momento da conversão. Depois, ele capacita o crente para o serviço, testemunho e crescimento espiritual. Dito isso, de maneira introdutória, vamos agora à nossa primeira parada, o nosso primeiro ponto,
a promessa do Pai. Nós vamos considerando logo que a promessa do Pai, logicamente, a respeito do outro Consolador, ela é dita em um contexto que se repete, porque nós já o consideramos na lição passada. Qual é o contexto? Marcado pelo drama da separação. Qual é o grande problema que reside nesse momento na mente dos discípulos? O medo de ficarem só. O medo da separação. Entre outras coisas, eles não entenderam essa história de separação que Jesus havia começado a dizer para eles desde o capítulo 12, passando pelo capítulo 13 e chegando no capítulo 14. Promessa do outro Consolador, portanto, ela é melhor entendida nesse contexto dramático que se passa na mente dos discípulos. Promessa de Jesus para os discípulos revela o Espírito no âmbito do drama da perspectiva da separação. O grande problema dos discípulos, o fato fica comprovado em que Jesus, além de usar os verbos conhecer, habitar, estar e ensinar, são verbos que apontam para permanência, relacionamento. O discurso da promessa é marcado pela frase famosa e muito consoladora, que tem um significado mais amplo quando nós entendemos o drama da separação vivido pelos discípulos. E não vos deixarei órfãos. Portanto, senhores e senhoras, é nesse contexto que nós compreendemos a promessa do Pai. E isso abre a oportunidade para também nós compreendermos qual é a característica de linguagem do apóstolo João a respeito do Espírito. Ou seja, como é a pneumatologia, como é a teologia do Espírito apresentada pelo apóstolo João, pelo evangelista João. E nós somos apresentados, quando nós fazemos essa pergunta, ao fato de que, na perspectiva de João, o Espírito é o substituto de Jesus junto à comunidade, é o mestre interior, guia e testemunha, garante a continuidade da revelação e é, prestem atenção para isso, o elo entre o Cristo glorificado e os discípulos. Percebam que a perspectiva do Espírito Santo que João tem é uma perspectiva interna, relacional, comunitária, familiar, porque João apresenta o Espírito profundamente em relação ao Cristo e em relação aos discípulos, especialmente tendo em vista essa necessidade deles serem amparados na ausência de Jesus. O amparo, portanto, é o outro Consolador. Primeiro subponto, Jesus enviará o Consolador. E aqui nesse primeiro subponto, nós somos apresentados em primeiro lugar a ideia do Espírito Santo como presença permanente. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Nós entendemos melhor esse fique convosco para sempre como, repito, não nos esquecendo do contexto em que se dá a promessa de Jesus. Qual é o contexto? A possibilidade urgente, próxima de Jesus se separar dos discípulos. Na mente dos discípulos, isso é inadmissível e insuportável. Jesus não os reprime, Jesus não os exclui, Jesus não chama a atenção dos discípulos como quem diz, engulam o choro, é desse jeito, a vida é essa, se der deu, se não der, não deu. Jesus é compassivo, misericordioso e promete enviar outro Consolador, portanto, suprindo esse suposto vácuo da separação
E o suprimento da presença do Espírito Santo não é por alguns momentos, é permanente. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele habitará convosco e estará em vós. Olha o verbo, habitar e estar, profundamente relacionais, íntimos, proximidade, relação permanente e íntima com os discípulos. Segunda coisa que a gente considera nesse primeiro subponto é o Espírito Santo como agente regenerador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós somos apresentados naquilo que tecnicamente nós chamamos de economia da salvação. Ou seja, como a Trindade se revela na execução da obra salvadora. O Pai envia o Filho executa a obra da salvação, o Espírito aplica as bênçãos da salvação. Essa revelação, essa maneira revelacional que nós somos apresentados das ações da Trindade na obra da salvação. Lógico que nós precisamos dar ênfase ao Espírito Santo. O Espírito é o protagonista da aplicação, do compartilhamento das bênçãos da salvação para a vida dos pecadores. E aqui nós somos apresentados a uma das ações mais famosas, mais faladas, mais importantes do Espírito Santo no compartilhamento da bênção ou das bênçãos da salvação. É o convencimento do pecado. O que significa isso? O Espírito é poderoso para convencer o homem a respeito da sua realidade pecaminosa. Ele vai mostrar a verdadeira condição humana, não diante, por exemplo, dos princípios éticos da sociedade, das convenções morais, diante da lei humana. O Espírito vai convencer o homem para além disso. Ou seja, o homem por si só não é capaz de ver o pecado como Deus vê. O Espírito vai conduzi-lo para essa maneira de ver. Ele convence o homem da justiça. O Espírito revela a justiça de Cristo como suficiente para resolver o problema de injustiça por conta da situação pecaminosa em que o homem se encontra. O Espírito, em terceiro lugar, convence o homem do juízo, entre outras coisas, mostrando que só Cristo pode livrá-lo do juízo eterno e que também Cristo já foi julgado em seu lugar. Percebam que estas compreensões jamais, senhoras e senhores, podem ser resultado da competência humana, podem ser resultado da razão humana. Por isso, é o Espírito quem demonstra ao homem sua verdadeira condição pecaminosa diante de Deus, demonstra ao homem a justiça de Cristo, que resolve o seu problema de injustiça como suficiente, e o convence tanto da possibilidade do juízo eterno, como também da certeza de que Jesus já foi julgado em seu lugar, portanto é o seu legal e suficiente Salvador. Que obra maravilhosa do Espírito Santo! O Paráclito ou Paracleto não apenas substitui Jesus, mas continua e aprofunda a sua obra, trazendo convicção ao mundo e iluminação aos discípulos. Sua vinda marca a era do Espírito, em que a comunhão com Deus é interior e contínua. Segundo subponto, o Consolador. E aqui, meus queridos irmãos, nós vamos ter a oportunidade de tentar entender o que significa o termo outro Consolador. Porque
algumas concepções são decorrentes deste termo, outro consolador. E não são entendimentos, concepções desprezíveis, mas muitíssimo importantes, que nós não podemos nos dar ao luxo de desprezá-las. Primeira concepção decorrente do termo outro consolador é a concepção de personalidade. Repito, a primeira concepção, primeiro entendimento a respeito do termo outro consolador é a concepção, é o entendimento de personalidade. Quando o Paráclito nos lembra que o Espírito Santo, o termo Paráclito, melhor dizendo, nos lembra que o Espírito Santo não é uma influência apenas, mas uma pessoa divina que age com sabedoria, vontade e amor. O nome dele é o nome de alguém que age. Ele consola, portanto, ele é uma pessoa com uma atividade, com uma ação específica, não é uma força desprovida de personalidade. Consolador demonstra que o Espírito é uma personalidade, é uma pessoa, ele é o nosso conselheiro, ajudador e companheiro. Segunda concepção, segundo o entendimento decorrente do termo outro consolador, é a concepção, é o entendimento da missão íntima. A palavra grega para consolador é parakletos, ou parácletos, que significa literalmente alguém chamado para estar ao lado. É só nós lembrarmos mais uma vez do contexto dramático que os discípulos vivem, que é o da possibilidade de ficarem sós, de perderem a companhia de Jesus. Ou seja, eles vivem um drama emocional, eles vivem um drama íntimo. A promessa de Jesus resolve esse problema. Portanto, o termo consolador significa que o Espírito vai estar junto com eles, suprindo essa necessidade íntima. Em terceiro lugar, concepção decorrente, o entendimento decorrente do termo outro consolador é o da distinção e igualdade. Repito, terceira concepção, terceiro entendimento decorrente do termo outro consolador é a concepção, é o entendimento de distinção e igualdade. Isso aponta para o Espírito Santo como uma pessoa distinta. Como é que nós entendemos essa distinção? Pela palavra allos, ou outro. E ao mesmo tempo da mesma natureza divina que o Pai e o Filho. O outro distingue, mas não torna diferente. Ele é distinto na Trindade, mas é da mesma natureza. Outro consolador aqui, entre outras coisas, significa do mesmo jeito, da mesma essência, da mesma natureza. Então, quando nós lermos o termo outro consolador, tenhamos em mente a concepção da personalidade. Outro consolador, não é uma influência despersonalizada. Segundo, tenhamos em mente a concepção de missão íntima, aquele que está ao lado, que está dentro, que habita, que está convosco. Terceiro, a concepção, o entendimento de distinção e igualdade. Ele é o outro, mas ao mesmo tempo é o mesmo em essência com as pessoas da Trindade. Terceiro subponto, não vos deixarei órfãos. E esse termo e essa promessa, não vos deixarei órfãos, é registrada por João de maneira que nós somos apresentados à Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, como garantia aos discípulos. A promessa, não vos deixarei órfãos, também é vista como uma garantia da paternidade de Deus. Quem é que fica órfão? Alguém que não tem pai.
Se Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos, Jesus está trazendo ao entendimento dos discípulos judeus que são a figura paterna. Qual é a figura paterna que existe na consciência coletiva judaica, bíblica, por sinal? É a figura de Deus. Inclusive, Jesus se apresenta como o Filho e apresenta Deus como Pai. Mas também a promessa não vos deixarei órfãos é uma garantia do amor contínuo de Cristo. Eu não vos deixarei órfãos. E também da comunhão com o Espírito Santo. Porque a presença de Jesus, cuidado de Jesus, a companhia de Jesus se fará agora de maneira diferente pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é confortar e afirmar a identidade do crente como filho de Deus. Vamos ao nosso segundo ponto. O Espírito habita os discípulos. Primeiro subponto, João 22. E aqui nós vamos, em primeiro lugar, ter em mente, antes de falarmos sobre o sopro do Espírito, o que significa, opiniões divergentes, o que nós entendemos, o que nós devemos guardar como entendimento, compreender o contexto. Em que contexto essa ação de Jesus é realizada? O sopro do Espírito é no contexto da ressurreição, aponta para a ideia pneumatológica de João, que é centralizada em Cristo. Pastor, me explique, não entendi nada, eu lhe explico. João, quando menciona, quando explana, quando explica, quando registra informações a respeito do Espírito Santo, especialmente aqui nos momentos finais do ministério de Jesus, ele faz de maneira que nós entendamos que o Espírito está intimamente ligado a Cristo. Se não, vejamos, o Espírito é uma promessa de Jesus. A vinda do Espírito é condicionada à ida de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, é que ele sopra o Espírito sobre os discípulos e promete que eles serão revestidos de poder. Então, a ideia de João sobre o Espírito Santo é que ele, o Espírito, sempre se manifesta de maneira que dá protagonismo a Jesus. Segundo ponto, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. E aqui nós temos um campo de muitas divergências, de muitos debates, combates, inimizades teológicas. Eu espero que fiquem apenas nesse sentido. Alguns reforçam aqui sua crença, sua ideologia teológica, outros confrontam, alguns encontram consolo, outros encontram um lugar de inquietação intelectual. Nós vamos trilhar por um caminho que nos leve a uma concepção muito tranquila, portanto, que comunique conosco uma segurança e um conforto espiritual. Em primeiro lugar, nós devemos considerar que o sentido de assoprou sobre eles dá a ideia de continuidade e distinção entre a regeneração e o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. Nós compreendemos que, portanto, o assoprou de Jesus sobre eles aponta para o sopro da vida, tal qual acontece em Gênesis, tal qual acontece na visão do vale de ossos secos em Ezequiel 37. As vezes em que
se sopra, em que o vento sopra nesses episódios, refere-se à vida. Além disso, o contexto é marcado pela vida. Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos quando ele havia acabado de vencer a morte, ressurreto. João 20, 22 refere-se a uma primeira e inicial infusão do Espírito, uma regeneração que precede o evento do batismo do Espírito Santo narrado em Atos. Essa distinção ajuda a entender a progressão da experiência espiritual dos primeiros cristãos. Ou seja, a vida cristã começa quando se nasce. Nascer, novo nascimento, nascer de cima, é regeneração. Quem opera esta obra é o Espírito Santo. De maneira simbólica, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, traz-nos a ideia, o ato da vida de Gênesis, o ato da ressurreição de Ezequiel. Portanto, claramente, senhores e senhoras, é uma obra regeneradora, que não é depois do batismo, é antes do batismo. O batismo vem depois da regeneração, que aponta tanto distinção, regeneração é uma coisa, batismo é outra, como também aponta para a continuidade, a constância, a progressão da vida cristã. Eu sou regenerado, mas eu não permaneço só regenerado. Há Jerusalém, há um cenáculo, há uma promessa, haverá um de repente de Deus, e nós veremos a promessa do revestimento do Espírito Santo. Em terceiro lugar, terceiro subponto, o assoprou sobre eles é um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20, 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. É como aqueles que acreditam que o receber o Espírito Santo é resultado de uma obra de regeneração, dizem: todo mundo que aceita Jesus, que nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo. Ou seja, já é proprietário, entre aspas, alvo de o que nós convencionamos chamar de primeira bênção. No âmbito teológico pentecostal, nós entendemos isso muito facilmente. Então, nós temos aqui uma distinção cronológica. Esse soprou sobre eles o Espírito Santo é antes do evento do Pentecostes. Essa obra inicial é uma regeneração ou revivificação espiritual dos discípulos, preparando-os para o ministério que receberão. Esse momento é visto como o início da experiência espiritual nova, não a sua consumação. E nós temos uma distinção conceitual. Antes do Pentecostes, uma ação regeneradora, sopro. No Pentecostes, uma ação capacitadora, derramamento. Repito, nós temos aqui uma distinção também, além da cronológica, conceitual. Antes do Pentecostes, o sopro é uma ação regeneradora. No Pentecostes, o derramamento é uma ação capacitadora. Vamos ao nosso terceiro ponto, promessa do Pai no dia do Pentecostes. E aqui nós saímos dos horizontes joaninos e avançamos para os horizontes lucanos, ou seja, os horizontes literários do registro de Lucas, especificamente no livro histórico único do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Nós já fizemos menção que há certo tipo de complemento entre uma perspectiva e outra. Primeiro subponto: de repente. Quais são as implicações teológicas para o de repente? Aqui eu vou recorrer a dois teólogos pentecostais
de uma envergadura considerável e de uma contribuição também considerável para a ciência da teologia pentecostal nos últimos anos. Robert Mainzins e Roger Stronstadt. Para Robert, o de repente traz a ideia da soberania divina. Ele aponta o seguinte: o Pentecostes não é consequência da devoção dos discípulos, mas um evento divino soberano, planejado por Deus para marcar o início da proclamação apostólica com poder. O de repente não é porque os discípulos haviam pagado um preço e chegou o momento deles receberem. O de repente não demonstra, por exemplo, o fim planejado de uma campanha de oração. Agora é hora de receber. O de repente desconstrói essa ideia e demonstra o fato de que o derramamento do Espírito Santo está ligado à soberania e à fidelidade de Deus. Portanto, de repente, traz a ideia de que o Pentecostes não é consequência da devoção dos discípulos, mas da soberania divina. Roger contribui conosco no sentido de considerar o de repente no aspecto de ser uma intervenção e uma inauguração, também chamando a atenção para a soberania divina. O de repente marca um momento decisivo da inauguração do ministério profético da igreja. É Deus quem toma a iniciativa, ou seja, não é algo do calendário humano, é de repente. Não é algo resultado do planejamento humano com hora marcada, é de repente. Não está na planilha, não está na agenda, não foi esperado. É uma intervenção divina, como Deus sempre fez quando resolveu mudar circunstâncias, quando resolveu inaugurar novas ocasiões para a manifestação dos seus planos na terra. É Deus quem toma a iniciativa, como sempre ocorre nas grandes viradas da história da salvação e como vai ocorrer na grande virada da história da salvação, que é o arrebatamento. O arrebatamento também vai ser um de repente de Deus que demonstra o fato de que nós não temos poder sobre o evento. O evento não vai acontecer por causa de uma atitude ou a ausência de uma atitude. O evento não vai acontecer porque nós somos muito crentes ou nós somos menos crentes. O evento vai acontecer de repente, é resultado da soberania de Deus. Segundo subponto, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui nós chamamos atenção, em primeiro lugar, para a ideia de progressão na experiência com o Espírito. Primeiro, em João, os discípulos são regenerados, eles recebem o sopro da vida. Depois eles recebem o revestimento. Então, a experiência da regeneração não pode ser o começo e o fim da caminhada cristã. A experiência da regeneração, ela é o começo e conduz para a experiência do revestimento. Nós chamamos a atenção aqui também para a distinção das obras. Receber o Espírito é uma coisa, ser cheio do Espírito é outra. Eles não estavam sendo regenerados, mas capacitados para o serviço e o testemunho, uma experiência subsequente à salvação. Nós chamamos a atenção também, nesse segundo subponto, para o aspecto soberano e inclusivo. A promessa era para todos e o derramamento foi para todos, mostrando que Deus havia iniciado um novo tempo para a sua igreja e todos foram cheios. Em João eles recebem e em Atos eles são cheios. Em João eles são soprados e em Atos eles são revestidos. Isso aponta para a progressão, para o progresso, para a continuidade da vida cristã. Isso aponta para a distinção das obras. Regeneração é uma coisa, ser cheio é outra.
isso também chama a atenção para o aspecto inclusivo, o que é determinante como esse novo momento da revelação da Trindade pelo Espírito na era da igreja. Se no Antigo Testamento algumas classes específicas eram escolhidas para receber de maneira parcial, momentânea, o Espírito Santo, essa nova era que se inicia com, de repente, com uma ação soberana de Deus, não tem uma classe específica, a promessa é para todos. Terceiro subponto, e começaram a falar em outras línguas. E aqui nós vamos observar com muita importância, com muita relevância, principalmente nesta época, nesse contexto em que, de um lado, nós temos o avanço do discurso cessacionista, do outro lado, nós temos o avanço do desrespeito às línguas estranhas. Tanto um como o outro avanço contribuem negativamente para o afastamento, para a descrença, para o esfriamento em relação ao desejo de ser revestido de poder, ser batizado com o Espírito Santo e, portanto, falar em outras línguas. Por isso é sempre muito importante, lógico, no âmbito pentecostal, nós centrarmos atenção em entendermos com cuidado a importância do falar em línguas. E começaram a falar em outras línguas aponta para nós, nesta lição, para o que eu chamo de aspecto normativo. A evidência inicial do batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas. Este padrão se repete consistentemente no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando você ouvir um crente dizer assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu nunca falei em outras línguas. Não foi batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo, mas nunca mais falei em outras línguas. Vamos ver direito, vamos levantar as circunstâncias, vamos fazer uma avaliação necessária. Eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não tenho necessidade de falar em línguas. Talvez foi batizado e não perseverou no entendimento bíblico a respeito do aspecto do falar em línguas. Então nós precisamos lembrar que falar em línguas é um aspecto normativo, aparece em Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver nos grandes avivamentos extra-bíblicos, que fazem parte da história da igreja recente, uma espécie de padrão, não é? Eu acho que eu não devo, não, é um padrão comprovado biblicamente e historicamente. Em segundo lugar, nós temos o aspecto expressivo do falar em línguas. Tem-se as línguas como uma linguagem espiritual que transcende a função meramente comunicativa. Trata-se de uma expressão espiritual de oração e de louvor. E aqui eu já resisto frontalmente, declaradamente, a alguns pregadores, alguns líderes, alguns pastores que se reconhecem pentecostais, mas se esforçam para dizer o seguinte: a igreja não pode no culto falar em línguas estranhas, porque só pode falar em língua estranha se tiver intérprete. Senhores, aquela língua estranha com necessidade de intérprete é dom. Aquela manifestação como dom traz uma mensagem. Ela precisa de um intérprete. Esse que é manifestado em Atos dos Apóstolos não precisa, porque vai além de uma expressão comunicativa, é uma expressão espiritual de oração e de louvor. Portanto, senhoras e senhores, fiquem tranquilos, adorem a Deus na oração, no culto em línguas estranhas, falem em línguas estranhas, vivam a experiência de falar em línguas estranhas. Não escutem, não deem crédito a tais comunicações que até são mal compreendidas porque partem de algumas pessoas que não deveriam
ou pelo menos não se esperaria que do ponto de vista teológico elas falem o que deveriam falar. Depois, nós temos em último lugar o aspecto da visibilidade. Segundo Menzies, não é a própria capacitação. As línguas estranhas não são a capacitação em si. Em outro extremo, nós não devemos entender que as línguas estranhas possuem um fim em si mesmo. Não é a capacitação. A língua estranha é uma evidência visível da capacitação. Não é a própria capacitação, mas o sinal visível de que ela ocorreu. A língua estranha não é o revestimento, é o sinal do revestimento. Coloquemos as coisas no seu devido lugar. O objetivo do batismo no Espírito, evidenciado pelas línguas, é a missão evangelística e o testemunho eficaz. Senhoras e senhores, estas são as nossas considerações a respeito da lição de número 10, a promessa do Espírito, entendida em primeiro lugar no âmbito do Evangelho de João e depois compreendida também no âmbito do livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe você hoje e sempre.